R. Lenz Produtora. Olá, povo abençoado, povo que ama a Bíblia, ama as Escrituras. Seja bem-vindo aqui ao Crente à Bíblia. Eu quero convidar você a se inscrever, porque todas as terças, às 18 horas, estamos aqui no canal com vídeos novos e com temas aí para que você possa aprender a Bíblia Sagrada junto comigo. Nós já lançamos vários episódios, tá? E esse aqui é uma série de vídeos a qual nós estamos falando aqui sobre a doutrina da salvação, que é a soteriologia. E eu estou junto com o pastor Ednei nessa jornada aqui, né? No último episódio nós falamos sobre o passo a passo da salvação. Quero convidar você depois a assistir a primeira parte, né? Hoje é a segunda parte e hoje nós vamos falar sobre o João Calvino e o Jacob Armínio. Quase que eu enrosquei aqui, né? Que é mais conhecido como as visões do calvinismo e o arminianismo, né? Muitas vezes nós ouvimos falar sobre essas duas visões teológicas, mas eu quero que você fique aí para você entender tudo sobre essas visões, e é muito importante você entender para que você entenda sobre a salvação. A salvação, ela tem visões diferentes para que vieram dessas duas pessoas, né? Que hoje a gente conhece como calvinismo e arminianismo. Olha, hoje eu tô enroscado. Bom, e vamos lá, pastor Ednei. Seja bem-vindo, pastor. Aqui é. Amém, Obrigado, meu irmão. Amém. Graças a Deus nós estamos mais uma vez reunidos aqui, né? Muito bom esse trabalho, excelente trabalho. Isso aí gera uma visão para os irmãos que vão estar assistindo esse vídeo de que o Senhor Deus, né? O Senhor Jesus, Ele tem um projeto perfeito para nós, né? Ele quer que nós tenhamos um íntimo relacionamento com Ele e que esse projeto da salvação, ele tem várias linhas, né? E nós vamos hoje falar, dentre essas linhas, onde o contexto é salvação, a respeito dos reformadores da igreja cristã, né? Os nossos contemporâneos. E eles citaram várias ideias, vários pontos de um contexto teológico muito importante para a gente entender. Para a gente entender como é que funciona a questão da salvação e entender no sentido de que há várias visões teológicas para a questão de salvação. Ela não fica presa só no que uma classe de pessoas, uma classe de igrejas ou algum tipo de estudo que diz assim, não, é só assim, funciona só assim. Lógico, a nossa única regra de fé e prática é Deus e sua palavra, sua Bíblia, né? Nós não vamos fugir disso. E vale a pena ressaltar aqui também que nós não vamos fechar o assunto, tá? Eu acredito que, falando teologicamente, eu não conheço nenhum teólogo, nenhum irmão, por mais conhecimento que esteja, por mais visão que esteja, por mais estudo que ele tenha sobre o assunto, ele não vai conseguir fechar esse assunto. Como eu já disse aqui anteriormente, é um assunto que já vem sendo discutido praticamente aí há quase 16 séculos, né? E para a gente iniciar esse estudo, essa conversa, a gente vai estar lendo um texto aí, tá? Que está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Você que tem sua Bíblia em casa aí pode estar acompanhando. A gente vai acompanhar também aí pela tela, tá? Que a palavra de Deus, lá em Gálatas, Paulo está escrevendo, né, aos Gálatas, e vai dizer assim, ó: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Amém? Observe aí que quando Paulo está dizendo assim,
o Senhor me separou. Ele me chamou pela sua graça. E aí nós entendemos que dentro do projeto da salvação do nosso Deus para a nossa vida, para a vida do homem, tem um chamado aí. E esse assunto de hoje é acerca dos reformadores da igreja, onde o ponto principal aqui é salvação. Nós vamos estar vendo aí que vamos fazer uma abordagem de 3 reformadores. O João Calvino, né? O Jacó Armínio, e também vamos pegar um pouquinho assim da fala do Martinho Lutero, né? Foi o mais conhecido. Que é o mais conhecido. Porque o Martinho Lutero, ele, assim, de certo modo, para nós cristãos modernos, vamos dizer assim, a reforma começou com ele, né? Em 1517, 30 de outubro de 1517. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma ideia dos estudos de doutrina, porque antes era um pouco fechado, né? Isso aí, a Bíblia não era um livro aberto, não era um livro livre para que qualquer pessoa pegasse na sua casa, fizesse uma leitura da Bíblia e entendesse como funcionava. Não, era um pouco restrita. Mas nós não vamos entrar nessa questão da questão ser ou não restrito, mas e sim a nossa abordagem é pegar a visão desses homens que lá atrás tiveram um simples pensamento do seguinte: olha, a salvação, ela é uma condição que ela depende só do homem ou ela depende também de Deus? E o homem, ele é livre para decidir se ele quer ser salvo ou não? Ou é Deus que decide por ele? E nós vamos estar aqui discorrendo alguns textos para poder analisar esses pontos. Então vamos começar com João Calvino, né, pastor? Perfeito. Quem foi João Calvino? João Calvino, nascido em 1509 a 1564, foi um teólogo e pastor francês, considerado a figura central na sistematização da reforma protestante, enquanto Martinho Lutero, que já é outra pessoa, foi o estopim que iniciou a reforma. Calvino, que é o que nós vamos falar aqui agora, foi o grande arquiteto que organizou a teologia protestante em um sistema coeso. Só que agora nós vamos falar o sistema dele aqui, né, pastor? Sim, sim. E ele esteve ali junto na reforma, né? Ele, Sim. que é o João Calvino, e o Jacob Armínio, né? Exatamente. Bom, vamos lá. E qual que eram essas visões que ele tinha, pastor? Então, o João Calvino, ele foi um pastor, reformador, protestante, teólogo, advogado e escritor. E ele pegou e pensou da seguinte forma: ele foi para a Bíblia e ele criou 5 pontos, e os 5 pontos dele, conhecido como os 5 pontos do calvinismo, também conhecidos como a tulipe, são conhecidos da seguinte forma: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. 5 pontos esses que existem uma explicação teológica para cada ponto que ele aborda. Então foi ele que fez essa sistemática. Foi ele que fez essa sistemática, essa interpretação, entendeu? Do assunto salvação. Certo. Como ela funciona. Tá. Certo? Então, assim, para a gente começar, a gente pode começar falando da depravação total. Certo. Que é depravação total? Né? A depravação total é o pecado que afeta completamente o ser humano. Então, o ser humano, ele está totalmente depravado em seus delitos e pecados, e ele está numa condição que ele não consegue falar não para o pecado. Ele não consegue fugir do pecado, ele não consegue escapar do pecado. E aí entra uma questão muito importante. Se o homem está totalmente afetado pelo pecado,
como eu encaixo o processo da salvação aí? Por isso que o João Calvino ele pega e ele pontua 5 pontos aonde ele vai entender que dentro da questão salvação vai aparecer dos 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Essa depravação total, então ele acredita que o homem ele não tem escolha, não tem força para sair do pecado, é isso? Não tem. Ele não consegue sozinho por si mesmo, com suas Por forças, si mesmo. não consegue. Sem a ajuda de Deus, ele não consegue. Sem a ajuda de Deus, ele não consegue sair do pecado. Não consegue. Essa é a visão dele. Sim, e ele vai dar uma explicação um pouquinho mais aprofundada, né? Que é depravação total, né? É o pecado que afetou todas as faculdades do ser humano, tornando-o incapaz de buscar a Deus por si mesmo. A depravação total ela torna o homem incapaz de buscar a Deus. Então, na visão dele, se eu pequei, sei lá, eu tô em pecado lá, tô na promiscuidade, eu não consigo sair dali sem a ajuda de Deus. Essa é a visão dele. A visão do João Calvino era essa. Não consegue. Tanto que ele vai dizer que o pecado afetou completamente o ser humano de forma que ele não entende Deus, não busca Deus, não quer saber de Deus. Trocando em miúdos aqui. Essa é a ideia. Certo. Tá? E aí, depois ele vai pular para o segundo ponto aí, que é a eleição incondicional, que ele vai dizer o seguinte, isso, as ideias do Calvino, tá? Certo. Tá? Que compilando, extraindo isso dos textos bíblicos, ele compilou esses 5 pontos aí. Então ele vai dizer o seguinte, ó, eleição incondicional. Deus escolhe quem ele deseja salvar. Sem depender do mérito da fé prevista, é isso? Exatamente. Exatamente. Então quer dizer que na visão dele, Deus ele escolhe quem ele quer. Se ele quer salvar eu, ou às vezes ele não quer salvar você. Exatamente. Mesmo que você tenha fé, às vezes ele pode querer não salvar você. Exatamente. Essa é a visão dele. Essa é a visão dele. Tanto que tudo isso parece um pouco redundante, né? Claro. Se eu não busco a Deus, se eu não conheço Deus, se eu não desejo Deus, se o pecado me afetou completamente, eu não consigo entender Deus, buscar a Deus, não tenho Deus, então automaticamente a salvação para mim acaba que se torna um empecilho, né? Entendi. Eu não consigo trazer a essa... questão salvação para minha vida. É essa que é a grande verdade. Depois o pessoal vai entender mais para frente as visões de cada um. Por que existem igrejas, denominações que defendem visões teológicas? É por causa da visão desses 2 caras aqui, que é o João Calvino. Vocês podem ver aí essas visões, que eu sei que tem muita gente que não vai concordar com essas visões, mas continue com a gente aqui, que nós vamos explicar cada uma e vamos explicar depois a visão arminiana aí. Bom, continuando sobre João Calvino, nós temos aqui a terceira, né, professor, que é a expiação limitada. O que seria essa visão dele? Então, a expiação limitada é... Cristo morreu apenas pelos eleitos. Ou seja, quem ele escolheu. Quem ele escolheu. E aí fica uma perguntinha aí, né? Quando ocorreu essa eleição? Como que ela funciona? Né? Porque você vê que uma coisa puxa a outra. Então, se tem depravação, né? E se tem uma eleição incondicional que não depende das minhas faculdades, da minha condição, porque ele cria os 5 pontos, mas ele também explica. Ele explica os fatores. Por exemplo, na eleição incondicional, ele vai dizer que Deus escolhe por sua graça e amor e os indivíduos para a salvação, sem depender de qualquer condição pré-existente na pessoa. Ou seja, não depende de mim. Ele depende de Deus. Totalmente. Certo. Se dependesse de mim nas questões da salvação, certamente eu não conseguiria. Que isso tudo é uma teologia que ele criou. Um sistema de teologia que ele criou. Entendeu? Tá. É uma teologia inspiradas em textos bíblicos, tá? Isso em um aprofundamento maior, você vai ver que esses pontos eles vão sendo fechados, tá? A Bíblia vai trazer
referências acerca disso aqui que ele está falando. Isso aí ele não inventou da cabeça dele. O João Calvino ele foi um grande teólogo, um grande estudioso e considerado um dos maiores exegetas bíblicos que já existiu. Entendeu? Quem é o exegeta bíblico? É aquele que consegue extrair o melhor que o texto bíblico está dizendo ali, está mostrando. Ele consegue puxar do texto bíblico o melhor contexto daquele texto. Um exegeta perfeito. Um exegeta que ele conseguiu trazer essas ideias, esses 5 pontos, extraindo da Bíblia. E se pode ver que um assunto aqui, ele vem escalando situações em que, de certo modo, faz sentido. Agora fica aquele ponto, se eu concordo ou não com os pontos dele. Tá. Depois vem a outra visão dele, pastor, que o senhor menciona aí, né? Sim. Que é a graça irresistível. Qual seria essa visão dele? Então, a graça irresistível é o seguinte. Deus escolhe aqueles que respondem a sua chamada divina. Não é redundante isso? Deus escolhe aqueles que respondem a sua chamada divina. Então, por exemplo, Deus me chama, mas eu não respondo. Então, fica da seguinte forma. Deus toma ponta no negócio e diz assim, não, eu estou chamando, é irresistível, ele não tem escolha, ele não tem como escapar disso aqui. É irresistível. É Deus que chama, é Deus que elege, e é Deus que diz assim, ó, eu vou salvar você e acabou, ponto final. Mesmo que eu não queira, mesmo que você não queira, ele vai me escolher, ele vai me chamar, ele vai me salvar. É isso a visão dele. Porque se a gente for pensar o seguinte, o que é graça? Favor imerecido, certo? Uhum. E que é irresistível? Que eu não posso resistir. Que você não pode resistir. Sim. Um favor imerecido que eu não posso resistir. Então, para ele, a gente não tem escolha de nada. A gente veio para essa terra aqui como se fosse um robozinho que tem que fazer tudo o que ele mandar. Se ele escolheu, nós seremos salvos. E se ele não escolheu, a gente tá aqui só perdendo tempo. Sim. Não trazendo a questão robozinho, mas vamos àquela pergunta especial. Quem criou tudo? Foi Deus. Quem manda em tudo? Deus. Quem é soberano sobre todas as coisas? É Deus. Que escolha o homem tem? E aí Paulo vai escrever, né? Carta aos Romanos, capítulo 9, né? Que depois nós vamos dar uma passadinha por lá. Uhum. Então, assim, esses 5 pontos, em uma visão simplificada, parecem ser conflitantes, né? Sim. Tipo assim, mas que ser humano na face da terra, em sua sã consciência, diria não para Deus ou não para a sua salvação? É quase que impossível. Se ele descobrir o que é a salvação e ele entender o que é a salvação, esse projeto de Deus, que lembra que nós falamos lá no primeiro vídeo, onde os textos vai dizer assim, o cordeiro foi morto, eis que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, mas a gente tem outros textos da Bíblia que vai falar que todo esse projeto da salvação foi feito antes da fundação do mundo. Eu enfatizei muito isso aqui no primeiro vídeo que nós gravamos. Isso. Uhum. Tá? Lá tá desde. Uhum. Tá? Em todas as versões da Bíblia, aquele desde lá é lá naquela situação atual. Tá? Então, assim, como que a gente vai fugir disso aqui, meu irmão? Por exemplo, se o projeto foi pronto lá, ou de antes da fundação do mundo, que ser humano da face da terra que vai conseguir dizer não para Deus? Que vai chegar diante de Deus e falar, não, eu não quero ser salvo. Essa salvação que o Senhor está propondo, ela não é boa para mim, ela não serve para mim. Como eu vou escapar disso? Como que eu vou fugir disso? Aonde que em N situações da Bíblia vai dizer que Deus é soberano.
sobre todas as coisas. Deus nunca falha, Deus nunca erra. Se ele me chamou para essa salvação maravilhosa, para esse projeto maravilhoso, certamente ele tem que ser irresistível. Mas existem estudos e doutrinas que diz que essa ação de Deus para com o homem, ela pode ser resistida. Ela pode ser resistida. Entendeu? Tanto que graça irresistível é favor de Deus que eu não mereço, que é irresistível. E aí o Calvino vai falar assim, ó. Mas é muita controvérsia aí nesse negócio. É controverso, mas é interessante. É interessante as pessoas entenderem isso aqui para ver o porquê. Sim. Certos pastores, quando você ouve uma mensagem, você vai ver que ele vai defender visões diferentes. Porque tem certas igrejas que vão seguir essa linha teológica aqui. Sim. Né? Sim. E ele tem a última aqui, né, pastor, que seria a perseverança dos santos. O que seria essa perseverança dos santos? Então, novamente, você vê que uma coisa puxa a outra, né? Se a graça, não voltando, mas se a graça é irresistível de Deus, ela chama alguém para a salvação e essa pessoa responde de coração e não pode resistir, então ele vai dizer que a perseverança dos santos são aqueles que são verdadeiramente salvos e serão guardados por Deus e perseverarão até com a fé até o fim. Vai perseverar com essa fé, porque o que é fé? A fé não é dom de Deus? Não foi Deus que deu? Sim. Se Deus tirar a fé, acabou. Eu vou crer no quê? Vou crer nessa vã filosofia de homem? Então é o seguinte, ó. A perseverança dos santos, trocando em miúdos aqui, é aquele que já recebeu a fé, está em processo de regeneração, tem uma intimidade com Deus e nessa questão perseverança é como se Deus dissesse assim, ó, eu vou guardar você com a fé em mim, nas minhas coisas, no meu projeto, até o fim. Eu vou guardar você. Você não vai depender de você em você mesmo. Vai depender disso que eu já fiz por você de antemão. Eu já te dei a fé. Estou guardando você. Você, ó. Até eu me enrolei aqui para falar no final aqui, mas porque Deus colocou essa condição e eles perseverarão na fé até o fim. É como se dissesse assim por irmão, ó. Você já me conhece? Isso Deus falando para o homem. Eu já coloquei a fé no seu coração. Você já entendeu o meu projeto. E agora você vai perseverar com uma... Por que é santo? Santo é separado. Separado por esse projeto de Deus aí. Eu vou guardar você até o final. Isso traz uma certa segurança, tá? Lógico, é a visão do João Calvino. Então, nessa perseverança dos santos, ele diz que quem é salvo nunca perde a salvação. Exatamente. É isso. Para ele, ele entendeu teologicamente ali que quem é salvo nunca ele vai perder. Não vai perder. E se ele saiu da igreja é porque ele nunca foi um salvo de verdade. Exatamente. Aí por quê? E resumindo tudo que nós falamos aqui, que Deus ele escolhe quem ele vai salvar e tem outros que ele não escolhe para salvação. Exatamente. Mesmo que você tenha fé, você não vai ser salvo porque ele não te escolheu. Exatamente. Tudo bem. Agora vamos ser bem sinceros aqui, pastor. Quais são as igrejas que vão nessa linha teológica dele aqui, que hoje nós temos no Brasil, que vão nessa linha? É importante a gente saber disso aí. Até antes de trazer um contraponto do Armínio, isso, tá? A gente pode dar passar alguns parâmetros, alguns dados aqui. Pode falar. Que, por exemplo, na minha visão simplificada aí, assim,
É, é fato que, quando você citou a questão igreja, você citou um ponto importante, porque assim, não são todos que compartilham dessa mesma ideia do Calvino. E não são todos que compartilham da mesma ideia do Armínio. Então, assim, há uma certa controvérsia generalizada aí. Então, assim, eu linkei alguns pontos que eu acho importante aqui nessa questão, que vai lançar luz nessa situação, no sentido que se há uma discordância, a gente precisa entender como que tudo isso aí está acontecendo. Porque assim, quem está se convertendo hoje, se você for só comentar acerca de Calvino, de Armínio, falar assim, irmão, eu não estou entendendo o que você está falando. Porque, tem pessoas que nem olham essas duas visões teológicas, é isso? Não vai entender, porque assim, é um assunto complicado, porque assim, você precisa ter uma certa caminhada aí de estudo e tudo mais. Entendi, mas eu queria que o senhor falasse sem medo. Então, assim... Precisa deixar claro, a igreja presbiteriana, ela vai no Calvino ou ela vai no arminianismo, assim, no modo geral falando, por exemplo? Então, é esse que é o ponto. Porque assim, por exemplo, eu vou falar da igreja que eu nasci nela, que eu me converti nela, que eu estudei nela, que é a Assembleia de Deus Ministério Belém. Ela é bastante dividida a esse assunto, tá? Tá? Tem muitos pastores, muito conhecedor, muito teólogo que, assim, apoia as ideias do Calvino, outros não, outros apoiam mais a ideia do Armínio, menos do Calvino. Então, assim, existe, assim, é difícil a gente qualificar se existe uma balança aí, dizer assim, ó, os presbiterianos são mais calvinistas do que arminianos. Então, porque aí essa balança, ela desequilibra, porque não são todos que têm a mesma visão teológica. Não são todos. Então vai depender de pessoas para pessoa. Se o senhor estivesse perguntando para mim, o senhor é mais arminiano ou mais calvinista? Eu sou mais calvinista do que arminiano. Porque eu não concordo, essa é a minha opinião, eu não concordo muito com as visões do Armínio. E sim concordo, embora há uma grande controvérsia, mas eu concordo mais com as visões do Calvino, porque assim, não é só esses 5 pontos, tem muito mais, o estudo é muito complexo. Eu não consigo ficar só nessa visão de 5 pontos. Então quer dizer que, independente da igreja, tem pessoas que vão pender mais para um lado, tem pessoas que vão pender mais para o outro, outra visão teológica. Isso, exatamente. Vai aí bastante da dividido. pessoa que faz o estudo aí, entendi. Entendeu? O que a gente pode linkar aqui, por exemplo, até você falando da questão da igreja, a gente pode citar, por exemplo, essa divisão de que tanto o Armínio quanto o Calvino, por exemplo, o Armínio foi aluno do Calvino. E as visões do Armínio, elas não é que elas contrapõem, mas elas quase se alinham para trazer a visão da salvação. Não sei se você quer que eu fale disso agora. Vamos falar um pouquinho agora sobre a outra visão. Depois a gente vê com os versículos bíblicos, né, para as pessoas poderem ver o que as pessoas, quais os versículos embasam cada um, mas só para as pessoas entenderem a visão teológica. Sim, podemos. No caso, então aqui falando agora da outra visão, nós falamos do Calvino. Sim. Vamos falar agora da outra visão, que é o outro lado aí, que é o Armínio, né? Sim, sim. Que a grande maioria dos cristãos vão por essa teologia, é isso, pastor? Sim, é isso aí. Bom, agora vamos falar, pastor, né, da visão de Jacob Armínio, né, que é mais conhecido como a visão arminianismo. Olha, tá enrolando minha língua essa palavra, mas vamos lá.
Vamos lá. Jacob Armínio, ou Jacobus Arminus, nasceu em 1560 a 1609. Foi um teólogo holandês, né? Famoso por questionar e propor uma alternativa à visão de João Calvino sobre a predestinação e o livre-arbítrio. Enquanto Calvino é o pai do calvinismo, Armínio é o pai do arminianismo. Isso. A outra grande corrente teológica dentro do protestantismo histórico. Então, Perfeito. Então quer dizer aqui que ele primeiro surgiu a visão do... Primeiro surgiu a visão do Calvino. Perfeito. E depois veio o Armínio e veio ali fazer um contraponto ali da visão dele. É isso? Seria isso? Sim. Também tem 5 pontos, né? Que os 5 pontos do... E ele também tem esses 5 pontos. Que os 5 pontos do arminianismo são formulados como 5 artigos da remonstrância em 1610 e enfatizavam a responsabilidade humana, que daí entra uma outra questão aí no nosso assunto, tá? Responsabilidade humana e a graça de Deus na salvação, em contraste com o calvinismo estrito, tá? Em contraste com o calvinismo estrito, ou seja, a visão fechada do calvinismo em relação à visão aberta do arminianismo. Então aqui nós já vamos começar abordando quais foram os 5 pontos que o Jacó Armínio tirou da visão calvinista. Porque se você olhar aqui pela questão das datas, o João Calvino ele é anterior ao Armínio. Tá? Foi ele que criou primeiro essa... Sim, então aquelas visões teológicas primeiras dos 5 pontos do calvinismo, falamos aqui, o Armínio estudou elas. Isso, tá? E ele gerou a sua própria interpretação. Primeiramente, essa visão dele lá no começo. Sim, aí ele criou 5 visões sobre o assunto. Os 5 pontos do arminianismo são... Aí agora surge o Jacob Armínio, tá? Isso. E os 5 pontos são depravação total ou depravação humana. Eleição condicional, expiação ilimitada ou expiação universal. Graça resistível ou graça preveniente. Perseverança condicional ou capacidade de decair da graça. Observe aí que se você analisar bem a fundo, são quase as mesmas visões do João Calvino, mas com uma outra ótica teológica. Tá. Você percebeu o primeiro ponto? Depravação total ou depravação humana? Então ele vai explicar agora esses 5 pontos dessa visão dele. Tá. Entendeu? Então a gente pode seguir agora o seguinte, por exemplo, dos 5 pontos do arminianismo, a depravação total ou depravação humana é semelhante ao do calvinismo. Olha que interessante, né? A visão do Armínio contrapõe a visão do Calvino. Então vamos lá. Semelhante ao calvinismo, os arminianos acreditam que a humanidade é totalmente incapaz de se salvar a si mesmo do pecado. O ser humano, em seu estado natural, está corrompido pelo pecado e precisa da graça de Deus para poder crer. Então não foge muito da visão do Calvino. Porque se há uma depravação total aí, eu preciso de Deus. Como é que eu vou resolver esse problema sem Deus? Boa, sim. E aí, faz sentido. Faz sentido. Então, quer dizer, você vê que as duas visões teológicas, vamos tratar dessa maneira, visões teológicas, tanto do Calvino quanto do Armínio. Vamos tratar assim.
você vê que a visão do Armínio, ela não foge muito ao do Calvino. Nesse ponto aí, Entendeu? tu tá explicando. Praticamente em todos os pontos. Vai haver algumas divergências, Tá, vamos... mas Entendi. por exemplo, ó, vamos para a próxima. Eleição condicional. A eleição condicional, a escolha de Deus para a salvação, baseia-se na fé prevista de Deus. E Deus predestina para a salvação aqueles que, por sua livre e espontânea vontade, entre parênteses livre-arbítrio, ele sabe que o homem vai crer em Cristo e a condição para a eleição é a fé, e não a escolha incondicional de Deus. Aí é a visão que se contrapõe à visão do Calvino. E aí, na sequência disso aí, ele já vai para a expiação, que lá no Calvino era limitada, lembra? Aqui no Armínio ela é ilimitada. Ou, tratando de uma outra forma, expiação universal. E aí ele vai explicar. Cristo morreu por toda a humanidade, sem exceção. Embora a morte de Cristo seja suficiente para salvar a todos, ela só é eficaz para aqueles que creem, e a fé é a condição. Não foge muito da visão do Calvino. Porque se você observar aqui os 5 pontos do Calvino e 5 pontos do Armínio, a fé aqui está sempre em... Sim. Só que o Calvino ele vai dizer que mesmo que eu não tenha, mesmo que eu tenha fé, eu vou ser condenado. Daí, como é que fica isso? Então, mas aí você vê que é uma questão redundante, né? Porque se Deus não colocar a fé em você, não é uma questão que se eu não tenho fé. Se Deus não colocar a fé em você, você não tem como... Se a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas de antemão ela Não é Deus que coloca, é a gente que vai lá ler a palavra e a fé. Mas de antemão ainda, primeiro a gente tem que entender o texto e dizer assim, o que vem primeiro? O que vem primeiro é o texto de 2 Timóteo lá, lembra? Que vai dizer que a fé é dom de Deus. Uhum. E a Bíblia vai dizer isso, não vem de vós. Só que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque assim, você percebeu que nós estamos entrando num assunto aqui sem querer? Nós estamos entrando num assunto em que a questão aqui é o famoso texto que diz assim, ó, se não tem quem pregue, como é que vai fazer? Porque você não tem quem pregue a palavra de Deus? Eu entendi o versículo que você falou. Vamos lá, veja que eu sou aqui aluno, tá? Eu também. Eu também. Porque se a palavra diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir. A fé vem. Ela vem. A fé vem pelo ouvir. E ouvir, ela tá vindo. Sim. Aí você citou um versículo que a fé é dom de Deus. Não seria esse momento de ouvir a palavra através de eu ouvir essa fé, ela vem através do ouvir, eu recebi esse dom através de eu ouvir a palavra, esse dom veio? Exatamente. Porque dá para entender que eu só vou receber a fé se ele quiser me dar. Não, entendi, mas assim, por exemplo, vamos tratar isso aqui, tira a teologia. Tá. Tira a teologia. A Bíblia tem que ficar, né? Não tem como não fugir disso aqui. Uhum. Mas, por exemplo, o que o irmão tá dizendo aí, não é só uma dúvida sua, mas é a dúvida de milhares. Sim. Por exemplo, se eu não tiver fé, adianta alguém pregar a palavra de Deus para mim? O que você acha? A Bíblia não vai ser só mais um livro? Entendi. Só mais uma ideia? Aí entra a parábola que fala da terra, né? A semente é jogada. Parábola do semeador do Evangelho de Mateus, capítulo 13. A terra que recebe a palavra. Sim. Lembra dos 4 tipos de solos lá? Os 4 tipos de solo. Entendeu? A boa terra é boa aquela terra. que recebe a boa palavra terra.
que ela entra no coração, Sim. ela vai crescendo, vai Sim, gerando frutos. sim. E tem aquele coração duro que não recebe a palavra, que é Exatamente. onde joga a semente nas pedras. Nas pedras. Tem as outras também, né? Tem espinho Espinhos e a tal. estrada, né? Sim. Então, essa sua dúvida, ela é muito interessante. Você tocou num ponto muito importante aqui. Você vê que nós paramos aqui no andamento do estudo aqui. Por quê? Porque, por exemplo, se Deus não me dá a fé, isso que eu vou falar aqui é muito redundante. Se Deus não me dá a fé, como é que eu vou entender a sua palavra? Como é que eu vou entender a pregação? Como é que eu vou entender o que é salvação? Se de antemão Deus não me der a fé. Como é que eu vou entender? Eu falo assim, mas espera aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que isso tudo é meio automático. Então você está ouvindo, Deus está injetando a fé em você e você está começando a entender a palavra dele. Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então é como se num único instante, num primeiro momento, eu comecei a ouvir a palavra de Deus. O que você acabou de me dizer aí agora? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A palavra de Deus. Então a fé ela vem pelo ouvir. Então eu estou ouvindo. O Senhor Deus, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, ele está enchendo meu coração com essa fé. Isso. E aí eu estou começando a entender. É assim que funciona. Uma coisa não está separada da outra. Eu não consigo separar a fé da palavra de Deus. No sentido de que assim, tenho fé no quê? É sabido que nós, seres humanos, nós temos uma fé natural, não temos? Sim. Eu já dei um exemplo aqui. O que é uma fé natural, por exemplo? Todo ser humano tem uma fé natural no sentido de dizer assim, ó, esse algo aqui vai dar certo. Vai correr tudo bem. O final disso aqui vai ser bom. Isso é uma fé natural. Eu tenho fé que aquilo que eu estou fazendo, aquele projeto que eu estou fazendo, aquela situação que está se desenrolando ali, ela vai dar certo. Mas eu preciso de uma fé, que daí é uma outra doutrina que se chama-se fé salvífica. Mas daí, pastor, a gente não... Vamos lá. A gente não chega numa conclusão, então, de que a nossa fé depende de nós, nesse caso? Porque se a fé é implantada dentro de nós através da palavra, ele está mandando nós ouvirmos. Primeira coisa, o primeiro passo, nós ouvimos, que ela virá a nossa. Daí não vai contra o que ele disse lá, que aqui vou voltar aqui, é o que Calvino disse aqui, que em qual ponto? Total, Deus escolhe quem quer salvar-se. Aí não vai contra o ponto dele, dizendo que a fé é Deus que implanta no nosso coração, por vontade dele? Sim. Mas, por exemplo, eu estou entendendo o que você quer chegar. Estou entendendo o seguinte, assim, eu acho que você tá levando o assunto no sentido assim, será que eu posso gerar fé de mim mesmo para com Deus? É isso que você está querendo dizer? Será que eu posso produzir uma fé e dizer assim, não, agora eu creio em Deus sozinho? Não, é impossível. Não tem como. Porque se o processo ele é automático, eu ouço a palavra de Deus e começo a receber a fé. Quem está mandando a fé? Você está gerando em si mesmo ou é Deus que está mandando? É Deus que está mandando. É Deus que está produzindo a fé em você. Mas primeiro eu escolhi ler a palavra. Não, mas o texto que você citou está dizendo assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uhum. No sentido de que ninguém está lendo nada, por exemplo, nesse momento. Vamos ouvir, tá, beleza. Vamos conjecturar aqui uma situação hipotética. Tá, vamos lá. Você nunca foi numa igreja, você não conhece uma igreja, você não conhece nenhuma doutrina cristã, você não sabe nada acerca de Deus, nem de igreja, nem de coisa alguma. E um parente muito próximo seu, um grande amigo seu, que você confia muito nessa pessoa, diz assim para você,
Rafael, vamos assistir um culto comigo numa igreja tal. Aí você diz assim, vamos. Só que você chega lá, você não vai entender aquela liturgia, você não vai entender aquela sermântica, você não vai entender o que está ocorrendo ali na questão culto, você não vai entender o culto, você não vai entender o que está. Você não conhece a palavra de Deus. Só que alguém está pregando a palavra naquele momento. E nesse momento, Deus começa a trabalhar no seu coração no sentido que ele vai introduzir em você uma fé. Para entender Deus, para ter um relacionamento com Deus. Não é uma fé doutrinária. Você não vai adquirir uma fé imediata ali. Lógico, Deus não está limitado. Se ele quiser, ele pode, numa única vez, numa única situação, num único culto, para transformar o irmão no maior de todos os teólogos de todos os tempos. Não é isso que nós estamos tratando aqui, mas no sentido de que o que você vai receber ali é uma fé para começar a entender Deus. Então isso vem de Deus. O homem não consegue produzir essa fé. O texto bíblico de 2 Timóteo, ele vai deixar bem claro. Você quer que eu leia o texto de 2 Timóteo? Vamos ler. Capítulo 2 lá? Vamos ver se a gente acha lá então. Porque o que acontece aí, meu irmão? Acontece aí uma dúvida sua, que é o seguinte: muitos irmãos vão dizer assim, eu tenho fé. Eu tenho fé para acreditar em qualquer coisa. Mas será que você tem fé verdadeira mesmo e genuína em Deus? Né? Qual que é o 2 Timóteo? 2 Timóteo. Uhum. Deixa eu ver o texto lá, que eu tô focado aqui na questão aqui. É 2 Timóteo, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu estudo aqui, que fica mais fácil para a gente chegar. Mas eu acho que é 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 2, verso 8. Vê se é o verso 8, por favor. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos? Segundo o meu evangelho? Não é esse texto. Não é esse texto. Pera aí. Quer que eu procure aqui? Pera aí. O versículo que fala sobre a questão da fé ser dom de Deus. Eu estava com o texto na cabeça aqui, que nós fomos pro... O versículo que fala aqui. A fé é dom de Deus. Então. É capítulo 2, verso 8? Então. Efésios 2:8? Então, não tava... Eu falei capítulo 1, né? É só o livro que você errou aí. Essa foi o É só eu errei o capítulo, né? Eu falei Pronto, 1, né? já tá lá na tela. Tá bom. Que pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós. Você percebeu aí o que o texto está jogando uma ênfase máxima? E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. É Deus que vai e coloca a fé no coração do homem. Eu não consigo produzir essa fé aí. Essa fé eu não consigo. Pode ser que Deus me coloque no mundo aqui com uma fé natural, em crer que tudo vai dar certo. Posso crer em muitas coisas, mas essa fé a qual a Bíblia está tratando aí, onde Paulo está escrevendo aí, a Timóteo, é que essa fé é dom de Deus. E isso não vem de vós. Isso não vem da gente. É Deus que coloca essa fé no coração do homem. Entendeu? Eu espero ter sido bastante sucinto aqui, esclarecido nessa questão. Ficou alguma dúvida do irmão na questão de que... Veja bem, nós estamos trabalhando aqui a questão do Armínio, mas eu entendi que o irmão ficou com uma dúvida. Sim, eu fiquei com a dúvida, porque no Calvino aqui, né, ele vai dizer que que Deus, ele escolhe quem ele vai salvar, e mesmo que eu não tenha fé, às vezes ele não me escolhe, ele não sei qual que é o critério que ele usa
para escolher. Eu não sei se tem esse critério, se Calvino ele vai explicar esse critério. Eu não sei qual o critério que Deus usa na visão do Calvino para que ele escolha quem ele quer salvar ou não. Eu não entendi, aí não entendi essa questão. Aí depois a gente veio falar da fé, que a fé vem de Deus, né? É Ele quem implanta a fé. A fé ela não pode vir de nós, né? É Ele quem coloca a nossa fé em nós. É isso mesmo? Exatamente. Certo? Acabamos de ler o Então, texto aí, né? De 2 Timóteo, entendi. 1 Timóteo, Entendi. capítulo 2, verso 8, né? Entendi. Entendi. Então é o seguinte, Eu acho bom a gente ir explicar as outras visões dele, Tá. né? tá. Pra gente entender Tá, completo. Pra sim. gente não ficar parado só no assunto. Então nós lemos aqui, né? Eleição condicional, né? A eleição é a escolha de Deus para a salvação. Você vê, Deus, na verdade, meu irmão, Deus está atuando aqui 100% sempre. É nisso que eu acredito, tá? Entendi. Estudando, lendo a Bíblia, observando outros teólogos, outras visões. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele está atuando 100%. 100%. Lógico, existem situações em que vai contrapor a ideia de que é Deus que elege, que existe uma eleição, uma predestinação, mas eleição condicional. Ó a palavrinha aqui, condicional. Existe uma condição aqui, tá? A eleição condicional é a escolha de Deus para a salvação. Baseie-se na fé prevista de Deus. Então, o que é fé prevista? Isso é interessante a gente esclarecer aqui. O que é fé prevista? Fé prevista é o seguinte. Bom, a gente já falou do texto aonde lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, no final do verso 8 vai dizer assim: eis que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou, numa interpretação um pouco mais profunda, conjecturando, antes da fundação do mundo, Deus, lá na eternidade, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, previu que eu teria fé. Parece controverso, né? Uhum. Então vamos à pergunta: quem nos criou? Quem nos criou foi Deus. Deus é limitado a alguma coisa? Não. Então, Deus previu que eu teria fé. Essa na visão do Armínio, tá? Não é a visão do Calvino. Tá. Tá? Agora é a segunda Então vamos visão. pontuar aqui, tá? Certo. Fé prevista de Deus. E Deus predestina para a salvação aqueles que, por sua livre e espontânea vontade, livre-arbítrio, depois nós podemos falar aqui, ele sabe que crerão em Cristo, e a condição para a eleição, que aí é aquele ponto que você parou aí, que é a fé, né? Não uma escolha incondicional de Deus. Ou seja, o que é a escolha incondicional de Deus? Não é pela minha força, não é pela minha vontade, não é pelas minhas condições, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou azul, se eu sou verde, se eu sou amarelo. Deus decreta, Deus determina quem ele vai salvar, quem ele vai condenar. Parece controverso. Tem textos bíblicos para isso? Tem textos bíblicos para isso, mas calma aí. Tá. Tá? Continuar. Nós estamos na questão aqui, eleição condicional do Armínio. Daí depois ele pula, tá? Para o terceiro ponto, que é, novamente, apareceu essa palavra em expiação. E depois a gente pode ver também o que é expiação. Tá? Porque o Calvino também vai citar, só que a expiação do Calvino ela é limitada. A do Armínio é ilimitada, ou expiação universal. Ele vai dizer o seguinte, Cristo morreu por toda a humanidade, sem exceção. Sem exceção. Embora a morte de Cristo seja suficiente para salvar a todos, ela só é eficaz para aqueles que creem. A fé é a condição. Aí volta na pergunta do irmão. Uhum. Se Deus não me dá a fé, como é que eu vou
Como é que eu vou crer no Senhor Jesus? Na sua palavra? Como é que eu vou crer nessa salvação se Deus não me dá isso? E se Deus não abrir minha visão? Porque parece que aqui a questão aqui é abrir a visão. Se Deus não... Mas a palavra vai dizer que ele só abre a fé se você ouvir a palavra. Mas os dois vêm junto, automático. Eu estou ouvindo e a fé está chegando e está descendo ao coração do homem. Porque a palavra de Deus, ela não dá outra condição para a fé vir, a não ser para ouvir, por ouvir. Então, mas Ele não fala assim, vem junto. Deus vai ter que escolher te dar a fé ou não. Por exemplo, eu entendi o seu ponto. Por exemplo, pode alguém, na mesma questão que eu citei, aonde dizia assim por irmão, olha, chamou uma pessoa muito querida, um parente, vamos assistir um culto. Você foi, ouviu a palavra, recebeu a fé de Deus e a fé foi eficaz por irmão. Está no seu coração, não vai sair mais. Agora, e a outra pessoa que também foi convidada, que também assistiu o culto, ouviu a palavra, mas tudo que foi falado, tudo que foi pregado ali, não teve fé. E agora? Existe essa pessoa? Existe. Mas eu acredito também que essa pessoa, ela pode, nesse momento atual, ela não pode ter agora, mas depois, né, para frente, ela pode ter. Então, por exemplo, a gente escuta muito testemunho de pessoas que, no primeiro momento, às vezes, passa a vida ali, tem o coração duro para Deus, um coração fechado para a palavra, mas chega um momento da vida que ele vê que a única solução que ele tem para a vida dele é Jesus, é Deus, né? Ele procura em várias fontes aí no mundo a encontrar felicidade, encontrar a verdade, várias indagações, perguntas e perguntas, e ele encontra só aí que o coração dele se abre, né? Isso pode acontecer, não pode? Pode. Muito bem. Aí tem duas boas respostas aí. Primeiro, não depende do homem. Aí você volta no Calvino. Não depende do homem. E 2, é no tempo de Deus. Porque se ele no primeiro momento ele ouviu, mas não teve fé para receber a palavra, mas depois no segundo momento ele ouviu e recebeu a palavra, foi no tempo de quem? Que isso aconteceu. Ah, irmão, mas isso é redundante, porque pode ser no tempo do homem também. É isso que entendemos. Mas a outra visão me diz que naquele primeiro momento não era o tempo ainda. Deus não tinha chamado ele ainda também. Você vê que como um ponto contrapõe o outro e equilibra e acaba que se torna redundante. Como assim redundante? Redundante no sentido que sim, no primeiro momento ele recebe a palavra de Deus e tem fé. No outro momento ele não recebe. Então tem duas pessoas na igreja. Um recebeu, outra não, correto? Certo. Essa de hoje recebeu, foi embora, fé, salvação, Deus começa a trabalhar nele e tudo mais. Essa pessoa vai demorar um pouco mais de tempo, tá? Esse tempo, quem determina é Deus, não é o homem. Como que ele vai saber qual é o tempo de receber essa fé de Deus? Nenhum homem sabe. Então vamos supor, vamos pôr uma situação. Eu sou um adolescente, minha mãe fala para mim assim, menino, não vá para esse lado. Se você ir para esse lado aqui, as influências más vão pegar você e você vai acreditar nisso, você acreditar nisso. Você vai, que a Bíblia fala, em Salmo 1 vai dizer, né? Pra gente não andar no meio Salmos, eu queria ler Salmos 1. Segundo a roda dos escarnecedores. Na roda dos escarnecedores, porque eles vão te influenciar. Não andar segundo a roda dos escarnecedores. Aí minha mãe pega e fala assim pra mim, vamos lá, não ande, tal. Aí eu, por não ouvir a minha mãe, eu vou lá e faço a coisa errada e vou andar lá no meio dos meus amiguinhos, que são baderneiros, bagunceiros, e vou andar lá, tá. Só que eu nasci num berço evangélico, a minha mãe, ela me ensinou nos caminhos do Senhor, e eu, pela minha adolescência ali, imaturidade, por não escolher obedecer a minha mãe, fui lá pelos caminhos errados. Aí entra a minha pergunta. Foi Deus que predestinou isso ou foi a pessoa que fez a escolha errada? Porque tem coisa que Deus ele nos avisa.
Ele saiu debaixo da autoridade de um pai e da mãe. É um exemplo, né? A gente poderia citar vários aqui. Sim, Mas seria um exemplo bem Sim. prático aí. mas a grande resposta esse desvio temporário influenciou na salvação ou no relacionamento de Deus na vida do irmão? Existem muitas pessoas que, infelizmente, perderam a sua salvação sem Jesus Cristo. Morreram, foram por um caminho. Tem pessoas que retornaram e muitas vezes superabundou a graça da vida dela e ela hoje serve a Deus ainda com muito mais intensidade. Então isso tudo leva a crer que é no tempo de Deus e não no meu tempo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Volta para mim aqui. Eu não nasci num berço cristão. Como eu já disse aqui em uma outra oportunidade, eu vivia no automático. Baseado em parâmetros do mundo. Uhum. Tá? Baseado em filosofias do mundo. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, vamos ali assistir um culto e tal, e você vai ver como é legal, como é bom, eu falo, não, mas eu não vou de jeito nenhum. Até que chegou o dia que Deus, pela sua infinita misericórdia, né? Você viu o texto que nós vemos em Gálatas, capítulo 1, verso 5 aí? Uhum. Paulo vai dizer assim, aprove a Deus, pela sua graça, ter me chamado desde o ventre da minha mãe. Então, por exemplo, eu, no caso, o que aconteceu comigo? Eu não queria ir para a igreja. Aí Deus mandou os irmãos lá em casa e falou para eles assim, ó, fala de mim para ele. E o que aconteceu? Eu ouvi a palavra, a fé desceu no meu coração e aí eu ganhei o entendimento. Lógico, claro, se você for pegar, por exemplo, não é todo mundo que teve. Pessoa, por exemplo, passou por um grande problema, uma grande aflição, uma grande dificuldade, certo? E resolveu depois ir buscar a Deus no sentido de entender Deus e encontrou. Mas isso também, será que não faz parte do chamado de Deus para a vida do homem? Será que... Porque fica uma pergunta aqui. Vamos à pergunta-chave de hoje. Deus está limitado para fazer alguma coisa? Vamos melhorar essa pergunta. Deus está limitado para fazer alguma coisa na vida do homem? Não, Deus Deus não tá pode limitado. salvar o homem de Pode. qualquer condição? Por exemplo, que igreja que o ladrão da cruz frequentou? Nenhuma. Ele só reconheceu, você viu o reconhecimento do texto do ladrão da cruz? Ele disse assim, olha, esse homem que está pregado aqui, falando para o outro que estava pregado junto, disse assim, ó, nós somos culpados, ele não. Só que ele fez uma coisa muito bonita. Ele falou para o Senhor Jesus, olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ali já era Deus atuando, a fé atuando no coração dele, porque ele teve fé para entender que quem estava ali sendo pregado era o próprio Deus vivo. E ele entendeu, ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui nessa história. Esse homem aí não é qualquer um. Esse homem aí é o Deus vivo. Aí ele lançou aquela pergunta para o Senhor Jesus, né? Quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Você lembra o que o Senhor Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem foi salvo? Sim. Tinha alguém pregando ali? Não. Estava dentro de uma igreja? Não. Tinha a Bíblia ali? Também não. Mas a fé, ela vem de Deus. Ele teve fé para entender que aquele homem que estava ali naquele madeiro, naquela cruz ali, era o próprio Deus. Era o Senhor Jesus, era o Salvador. E nós só vamos entender isso aí através da fé que Deus coloca no meu coração. Porque, como eu disse, eu não fui na igreja. O Senhor Deus mandou pessoas na minha casa lá. Que fez eu ouvir a palavra de Deus. E a fé desceu ao meu coração. Então, o que acontece? No sentido de que a fé, ela é uma condição
principal e única para a salvação. Porque você lembra lá em Hebreus 11 o que significa fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que não se entende, que não se compreende. Uhum. Então, como que eu vou crer em Deus só de ouvir? Vou ficar recitando a Bíblia aqui, por irmão, aqui o resto da sua vida. De Gênesis a Apocalipse. Olha, você viu aqui o que o Abraão fez? Olha, você viu o que o Jacó fez? Você viu o que o Davi fez? Você viu o que o profeta Samuel fez? Você viu o que o profeta Ezequiel fez? Você viu aqui o profeta Isaías? Você viu o tratamento de Deus com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias? Eu entendi. Com Paulo? Eu entendi do ponto de vista. E o seu ponto de vista, né? Só que, por exemplo, alguém que nunca ouviu falar de Cristo, por exemplo, alguém que mora numa aldeia indígena, que nunca chegou uma Bíblia, que nunca chegou nada para ele vai crer no quê? Eu acho que esse versículo também se encaixa nisso, né? A gente precisa pregar a palavra, a gente precisa evangelizar, levar a palavra de Deus para que as pessoas ouçam. Sim. Sem ela ouvir e saber que existe um Deus, que tem lugares, né? Quando a gente vê ali a história de Moisés, quando Deus manda Moisés ir a Faraó, Faraó vai indagar ele, quem é esse Deus? Quem que é esse Deus que está mandando você vir a mim? Eles não sabiam, eles só conheciam os deuses ali do Egito, né? É só aqueles deuses ali que ele adorava. E Faraó vai falar, mas peraí, mas quem que é esse Deus que você está servindo? Ele fala assim, e Deus falou para ele, diga que quem está falando com ele é o eu sou o que sou, né? Ele vai dizer ali. Então nós vemos que pessoas que não ouviam, né? Porque, ó, se nós pegarmos também assim, né? Depois, se você quiser, você pode comentar. Em Deuteronômio 30:19, ele vai dizer, que eu acho assim um versículo muito, muito, muito importante e relevante, que ele vai dizer assim, ó: o céu e a terra tomo hoje por minhas testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. Olha lá, eu proponho para você a vida e a morte. Eu proponho também para você a bênção e a maldição. Aí ele vai falar agora, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Aí depois ele vai propor aqui duas escolhas, e ele vai dar o conselho, ó, escolhe a vida, para que tu vida. Ele vai falar que existe a bênção e existe a maldição, existe a vida e existe a morte. Ele vai dar o conselho, escolhe, pois, a vida, para que você e sua descendência vivam. Então, aí... Posso ler mais um? Pode. Josué 24:15 vai dizer assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a fala do Josué aí, né? Isso. Então, mas aí, meu irmão, você tem que entender o seguinte. Aí uma exortação de Deus no sentido que Deus está exortando o seu povo, no sentido que assim, ó, vocês sabem o que é bênção e o que é maldição agora. Eu estou explicando para vocês. Então eu vou aconselhar vocês a andar pelo caminho certo. A fazer as coisas certas, tá? Porque a questão salvação, aí nesse ponto, ela vai muito além de só a questão de que eu decidi, eu por mim mesmo, buscar a Deus ou não. Certo? Ali Deus está manifestando a sua ideia e dizer assim, ó, eu proponho para vocês. Se vocês fazem isso aqui que eu estou mandando, vocês vão viver. Se vocês fizerem isso aqui que eu não gosto, que eu não quero, que eu não desejo, que não é bom para vocês, vocês vão morrer. Então aí você concorda que Deus está dando escolha para as pessoas. Está dando uma escolha para as pessoas, entendeu? Mas aí, nesse texto aí, tá? A gente precisa entrar num contexto para saber que tipo de morte é essa aí. É morte para condenação eterna? Que tipo de morte Deus está falando aí? Ou é simplesmente uma morte que aquele povo teve no deserto? Porque você é bem sabido que esse povo morreu no deserto.
Sim. Eles peregrinaram 40 anos no deserto e entrou 2 famílias na Canaã prometida. Josué e Caleb. Mas toda essa geração aí pereceu no deserto. Morreu no deserto. Então, escolha a bênção ou a maldição no sentido que, não por uma salvação eterna, mas no sentido que, assim, eu tenho em vida. Eu tenho uma lei. Uhum. Se você não seguir ela, certamente vocês vão morrer. Tá? Aí você tem que contextualizar aquela situação, aquele momento. Mas o que nós estamos tratando aqui hoje, tá? Parâmetro principal hoje são as divergências que você tem em pensamentos teológicos. 5 pontos, tá? De uma linha e outros 5 pontos de uma linha onde diz assim que, por exemplo, vamos voltar na graça, que também é um ponto que o Armínio aborda igual ao Calvino. Por exemplo, vamos fazer uma ponta aí, vamos emendar em cima disso que você falou aí. Tá. Graça resistível. Olha aí, ó, o ponto que você tratou aí. Certo. Da questão do povo lá para com Deus, lá na situação do deserto. Graça resistível. Calvino tratou como graça irresistível, que não se pode resistir, mas aqui o Armínio está tratando como graça resistível. Então, vamos pontuar. O que é graça resistível? Favor que eu não mereço, que vem da parte de Deus, que eu posso resistir. Não é como se Deus falasse assim, ó, escolhe hoje a bênção ou a maldição, mas assim, no sentido que eu não escolho nenhuma coisa nem outra. Eu fico neutro nessa história, porque assim, se a graça é um favor de Deus para comigo que eu não mereço, tá? A graça já está ali implícita. Ela pode ser resistível ou preveniente. Eu posso dizer assim para Deus na questão preveniente: eu previ que Deus vai fazer algo muito bom para mim, mas eu não quero. Ou eu fico neutro, eu não pendo nem para um lado nem para o outro. Eu não resisto, mas também não quero. Então aí, olha só. A graça de Deus, embora essencial, sem a graça de Deus, irmão, não tem como um ser humano na face da terra ficar em pé. Uhum. Não tem como sobreviver em sentido algum de coisa nenhuma. Veja bem, é essencial e pode ser resistida pelo livre-arbítrio, na visão do Armínio, tá? Uhum. Pelo livre-arbítrio humano. Deus estende a sua graça a todos, permitindo que respondam ao seu chamado, mas os indivíduos podem escolher rejeitá-las. É como se eu dissesse assim, irmão, eu sou Deus. Eu quero fazer algo especial e maravilhoso para você, Rafael. Aí você vai perguntar assim, sim, Deus, o que é? Eu quero viver por toda eternidade com você. Eu quero que você tenha um íntimo relacionamento comigo lá na eternidade, onde eu estou aqui, ó. Que é a eternidade. E você, de livre e espontânea vontade, de um certo livre-arbítrio, vai dizer assim para Deus, eu não quero. Aí você vai contrapor a fé. Peraí, mas se você não tem fé para crer em Deus, como que você chega para Deus e rejeita essa oferta de Deus para a sua vida? Que é essa oferta maravilhosa da salvação, porque é uma oferta maravilhosa. Sim, maravilhosa. Mas existem muitas pessoas que fazem isso todo momento. Que rejeita. E rejeita todos os dias. Então, esse é o ponto do Armínio. Uhum. Pode escolher rejeitar. Calvino não acreditava nisso. Calvino vai dizer que a graça ela é irresistível. No ponto que Deus fala assim, por irmão Rafael, eu vou salvar você, você vai viver a eternidade comigo e eu quero ter um íntimo relacionamento com você. Não é questão de escolha se eu vou comprar um
um carro, uma bicicleta, uma moto. Isso não tem nada a ver com escolha humana no sentido vida, vivência. Aqui que nós estamos trabalhando a questão profunda, que é a salvação. Aqui nós estamos trabalhando ideias de dois reformadores que pensavam quase praticamente iguais, porém discordavam de alguns pontos. Esse é um ponto. Calvino dizia que a graça era irresistível e o Arminio está falando que a graça é resistível. E aí ele vai pontuar mais uma vez, que é o quinto ponto aí, ele vai dizer o seguinte, olha, a perseverança condicional ou capacidade de decair da graça. Ou seja, eu recebo a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, o contexto aqui é salvação. Eu recebo isso, e depois, na minha caminhada, depois de algum tempo, eu falo assim, ó, quer saber? Acho que não era isso que eu queria, não. Não quero mais. Acho que isso aí foi uma ilusão. Eu não quero mais saber desse negócio. Detalhe, a salvação, que é mantida pela fé, pode ser perdida. Olha lá aquele ponto. Lembra do Hebreus, capítulo 6, verso 4, 5 e 6? Que vai dizer lá, que vai falar lá das pessoas que receberam muitas coisas de Deus, muitas coisas boas de Deus. Tá? O Espírito Santo e tudo mais, a boa palavra e tudo mais, mas decidiram apostatar disso aí. E apostataram e disseram assim, ó, não queremos mais. Tô saindo fora desse negócio. E ó, detalhe pra gente fechar. Bom. Pode ser perdida se o crente consciente e persistentemente abandonar a sua fé em Cristo. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia onde vai dizer assim, olha, eis que eu estou dando a fé a vocês, homens. Mas aqui em um certo momento, ó, eu estou tirando a fé de vocês. Esse texto não existe, mas tudo bem, tá? Tudo bem. Isso aí, eu estou fazendo um contraponto no sentido que a fé, ela vem e ela é dom de Deus. E não vem de nós. Vem de Deus. Persistentemente abandonar a sua fé em Cristo. E este é um ponto de divergência significativa. Sendo que alguns arminianos, especialmente os wesleyanos, acreditam na possibilidade de decair da graça. Que é o quê? Abandonar a fé. E esse é um ponto muito crítico. E esse é um ponto muito discordante, que daí nós voltamos lá naquele primeiro vídeo. Pode um cristão verdadeiro perder a sua salvação? Verdadeiro não. Então, mas segundo Armínio, em cima desse contexto, em cima dessa fala, em cima dessa pontuação, pode. Eu posso resistir da graça. A expiação, ela é pela condição da fé, mas eu posso dizer não. Eu posso dizer não para a fé. Você acredita por exemplo, que um cristão verdadeiro pode falar não para a fé? Essa palavra cristão verdadeiro é uma coisa meio complicada, né? Porque, por exemplo, nós estamos em constante aperfeiçoamento. Você vai falar um cristão verdadeiro, não tem como a gente ser... Cristo, ele nos dá, nos dá os parâmetros, né? O Novo Testamento ali, com as cartas, vão nos dar os parâmetros de um cristão verdadeiro, mas eu acho que é meio que impossível a gente seguir tudo e falar, sou um cristão 100%, que segue 100% que a Bíblia diz. Porque o único que não pecou foi Jesus Cristo, o único, não é verdade? Cristão verdadeiro, aí que é essa palavra, vamos dizer, o que é ser um cristão verdadeiro? A gente deveria discutir o que é isso, né? Eu vou lançar a luz em cima disso que o irmão falou. O que é ser um cristão verdadeiro? É aquele que tem
um íntimo relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus e o Espírito Santo, que entende a palavra de Deus, que entende o propósito de Deus, que sabe quem é Deus verdadeiramente. Ele sabe, ele teme a Deus, ele obedece a Deus. Ele anda conforme os seus caminhos, conforme a sua palavra. Ele segue os seus mandamentos. Esse é um cristão verdadeiro. Ah, irmão, mas a gente erra, a gente peca, a gente oscila. Não, não estamos falando disso. Estamos falando daquele que entende Deus e o seu propósito. E entende o propósito maior. Lembra que eu falei aqui anteriormente, no outro vídeo, que desde a fundação do mundo foi feito um projeto, certo? Lembra que eu citei aqui, lá no Gênesis, capítulo 26, capítulo 1, verso 26 e 27, é onde Deus está dizendo assim: façais o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra lá? Sim. Então ali está sendo feito um projeto, só que lá no projeto, lá na eternidade, e um consentimento mútuo entre Pai, Filho e Espírito Santo, diz assim: o homem vai errar, o homem vai pecar, o homem vai falhar. Então, esse projeto aqui chama-se salvação para o homem. Então, ele começa lá, tá? Ele conclui na cruz. Tem uma conclusão aí, tá? Ele conclui, ele chega ali até a cruz, esse projeto. Ele conclui na cruz ali o projeto. E da cruz para cá é a finalização do projeto. Certo? Por exemplo, em qualquer uma outra área, quando você projeta, por exemplo, um carro, você vem com uma ideia, tá? Você desenvolve essa ideia, você faz o carro, você conclui o carro. Depois que o carro está pronto, começa a fase de testes, aí a conclusão do projeto. Aí no final desse projeto vai ter um documento de certificação, vai dizer assim, ó, esse carro Gol Volkswagen, ano 2025, motor 1.6, tá pronto, tá concluído, tá homologado. Eu acho que o que você está falando aqui, ó, tá em Apocalipse 3:5, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Porque no caso aqui, quando nós aceitamos a Cristo, vai dizer que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então ele vai dizer aqui, ó, que para o nome ser riscado, ele precisa estar escrito lá antes. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Então aqui dá para entender que existe um caminho a ser percorrido. Sim. Então nós estamos num caminho e ele vai dizer, ó, ao que vencer lá na frente, de maneira nenhuma, eu vou riscar o seu nome no livro da vida. Ao que vencer e ao que não vencer. Você quer ver um texto muito bonito nas falas do Senhor Jesus? Você vai colocar o texto aí para todo mundo ver, ó. Aqui já não está dando aqui uma palavra aqui da escolha da pessoa. Ao que vencer. Sim. Ao que vencer. Aquele que vencer, eu não vou riscar. Mas aquele que não vencer, vai ser riscado. Sim, mas você tem que entender aí a questão livro da vida, onde começa. Tem 3 textos que falam de livro da vida na Bíblia. Mas olha só, em cima da sua fala. Vamos pegar a sua fala, vamos retificar ela. Coloca lá em João, no capítulo 6 e o verso 37. Vamos ver se é o 37. Onde o Senhor Jesus, ele está fazendo a seguinte afirmação. Lá você vai ler o texto, ele está fazendo uma afirmação. Todo aquele que o Pai me dá, sim, esse virá a mim. E quem vir a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Quem deu? Responda. Foi o Pai? Quem que deu a pessoa para o Senhor Jesus? Foi o Pai? Foi o Pai, não foi? Quem recebeu essa pessoa? Foi o Senhor Jesus, não foi? E não tem ele o poder de lançar fora? E o que ele está dizendo nesse texto aqui? É o João 6,37? Está dizendo isso aí? Eu acertei o texto? Vê se é isso aí. Tô lendo aqui só para me entender. Tudo que o Pai me dá... Quem está dando é o Pai, Tudo Deus. que o Pai me dá, virá a mim. Certo. E o que vem a mim,
de maneira nenhuma lançarei fora. Posso voltar um versículo antes? Pode. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aqui eu vou voltar aqui para as pessoas dele. Ó. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Certo. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, ou seja, que vós aqui, que né, as pessoas, vocês estão me vendo. Contudo, não creres. São as pessoas que viram ele e ainda não estavam crendo que ele era o Messias, certo? Perfeito. Depois ele vai dizer. Aí ele vai falar para as pessoas. Isso, Aí ele vai continuar falando para as pessoas. Isso, vai para a sequência agora. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Você quer que eu explique isso aí? Sim. Olha que resposta simples. Aqueles que vieram não foi o Pai que mandou. Ou seja, aqueles que o Senhor Jesus está dizendo ali que no texto anterior que vieram, mas não creram, não foi da parte de Deus. Mas a gente não, foi da própria pessoa. Mas a gente não se chega a Deus somente por intermédio de Jesus Cristo, né? Ao contrário. Então, mas aqui nesse contexto, ele está dando uma explicação seguinte. Sem Deus, tá? Sem Deus, você não vai chegar ao Senhor Jesus. Só que, veja bem, ali quem está falando ali, essa narrativa, é o Senhor Jesus, Deus homem. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que ele está tratando aí é o Pai. E ele propriamente e o Espírito Santo, eles são um só. Sim. Acaba que fica redundante, a nossa mente não entende isso aí. A nossa mente não entende Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus em três pessoas, mas na verdade ele está dizendo o seguinte, o que ele está querendo explicar aí? Olha, aquele que vem a mim, tá? Todo aquele que vem até ele, só vem porque Deus colocou no coração daquela pessoa. Vai até Jesus. Não tem como eu pensar da seguinte forma, eu fui porque eu achei Jesus muito interessante. Mas ninguém mandou eu ir. Eu fui porque eu quis. Eu acho que é nesse ponto que você está querendo chegar. As pessoas que de livre escolha decidem ir até Jesus. Sim. Excluindo Deus do projeto da salvação. No sentido que eu digo que eu fui porque eu quis ir, não porque Deus mandou. Eu não sei se esse é o ponto que você está querendo chegar. Pessoas que escolhem ir sem Deus, sem a vontade de Deus, por sua livre escolha. Por que eu li esse texto aqui? Pontuando naquilo que você falou lá, na questão da pessoa ser livre para decidir. Aqui o texto, o Senhor Jesus está dizendo assim, todo aquele que o Pai me dá. Então, peraí, na primeira pessoa já tem a ação de alguém aí, não tem? Sim. Ação de quem? De Deus. De Deus. Então Deus escolheu o Rafael para ir até Jesus. Certo? Vamos interpretar assim, correto? Quando o Rafael chegar lá, o Senhor Jesus vai dizer assim, esse virá a mim. Então, Deus está impulsionando o Rafael para chegar lá, diante do Senhor Jesus. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Ou seja, aquele que vai chegar até o Senhor Jesus, porque o Pai já de antemão, já pré-ordenou que fosse, quando chegar até o Senhor Jesus, já foi escolhido para estar ali. E vai alcançar uma certa segurança, no sentido de que ele vai dizer assim, de modo nenhum eu lançarei fora. Fora do quê? Não é interessante? Lançarei fora do quê? Dessa sala? Dessa cidade? Deste país? Seria fora do reino? Fora da presença dele? Da salvação?
podemos conjecturar que fora desse projeto de Deus da salvação, fora do relacionamento com Deus, fora do Senhor Jesus, fora de tudo que você puder imaginar de Deus. Não vai lançar fora. Aqui encontra uma segurança na salvação. Porque se o Senhor Jesus está fazendo uma promessa, e aqui não cabe uma teologia, uma exegese, uma hermenêutica aqui no sentido que assim, na verdade, aqui o Senhor Jesus quis dizer outra coisa. Não. Aqui é no sentido que, de modo nenhum, o lançarei fora. Fora do quê? Fora da presença do Senhor Jesus. Fora do seu projeto. Fora do reino de Deus. Fora do convívio com Deus. Fora das suas promessas. E aí vai. É todo o contexto. Eu não posso pegar o fora e só dizer assim, olha, naquela ocasião, naquele momento, porque ele está ali, concorda? Na pessoa dele, Jesus homem. Uhum. Aquelas pessoas que vieram até ele, foi Deus que antemão tocou no coração daquelas pessoas. Vai lá. Vai lá ouvir o que meu filho está falando lá. E essas pessoas chegaram lá. Quando chegou lá, encontrou Jesus. E falou assim, eu não vou expulsar ninguém daqui. Os que estiverem aqui comigo vão ficar comigo, vão entender minha palavra, vão entender o meu projeto. Entendeu? Não sei se eu fui sucinto nesta ideia. Sim. Tá? No sentido de que todos aqueles que vão em direção ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus está dizendo aqui, eu não vou dispensar, você não é descartável. Eu não vou dispensar você. Você vai entender minha palavra, você vai entender o meu projeto. É porque quem vai julgar é Deus, né? Quem vai julgar é Deus. Por isso que fala que Jesus é o nosso advogado. Exatamente. Quem vai julgar cada um de nós é Deus. Você quer ver também? Eu sei que Jesus, ele é o que nos dá acesso, né? É que ele abriu acesso, né? E Deus é ele que vai nos julgar e ele que vai decidir quem vai ser salvo, quem não vai. O próprio Jesus, ele fala que nem ele mesmo sabe o momento em que ele irá voltar. Quem irá decidir o momento será o próprio Deus. Sim. Você lembra que ainda na sua fala inicial, quando nós entramos nesse ponto aqui, você citou uma palavrinha aí, livro da vida. Lembra? Sim. Você sabe que tem textos que vai tratar da questão do livro da vida, né? Você sabe que... Veja bem, aí entra uma questão teológica. Na Bíblia, livro da vida, ele é literal ou é figurado? Vou explicar. Explica. Vamos lá. Então, veja bem, nós temos aqui uma Bíblia. O que é a Bíblia? É um conjunto de livros. Certo. Tem 66 livros aqui. Tá. Certo? Então, aqui, por exemplo, o livro da vida, se eu entender literalmente, vou dizer assim, que Deus tem um livro na mão. Deus precisa de um livro, tá? Em que, nesse livro, contém todas as obras do homem, do ser humano. Desde o Adão até esse momento aqui, até o último homem que vai pisar na face da terra. Sim. Essa é a ideia literal. Deus tem um livro na mão. E esse livro, o Apocalipse, vai falar que são livros de obras de homens. Tá? Depois a gente pode ir lá dar uma olhada no Apocalipse, no capítulo 20 e 21. Só que, veja bem, a Bíblia, ela vai citar em 3 livros. Por exemplo, Êxodo 32, no caso do Moisés para com Deus lá. Salmo 29 e 28. Apocalipse capítulo 20 e 21. Então ali vai gerar um contexto para entendermos o que a Bíblia está se referindo quando fala de livro da vida. Por exemplo, a primeira menção de livro da vida na Bíblia aparece no Êxodo 32, certo? Se você quiser colocar aí. Eu vou colocar. Pronto. Quer ler? Agora, pois, perdoa o seu pecado. Senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito.
Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, esse riscarei eu do meu livro. Pode continuar? Pode. Vós, pois, agora conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Você está entendendo aí o que está acontecendo nesse momento? Veja bem, Deus se irrita com o povo. E Deus fala assim para Moisés, ó, eu não quero esse povo aí. Eu vou riscar esse povo. Agora, veja bem, se nós contextualizarmos o livro da vida e jogarmos ele para a questão de salvação, tá? Subentende-se que Deus tem um livro, o livro das minhas obras, as obras elas são individuais, cada ser humano tem a sua, no sentido que se Deus resolver riscar o meu nome desse livro, se antes eu estava salvo, agora estou condenado, correto? Uhum. Só tem dois fatores, ou está salvo ou está condenado. Então, o que acontece aí? Aí Moisés entra e intercede pelo povo. Certo? E Moisés clama a Deus e Moisés diz assim, ó, eu peço que o Senhor perdoe o pecado desse povo. Mas só que ele foi muito ousado, ele foi muito mais além. Ele disse para Deus, ó, mas se não fizer isso, se não queres fazer isso, risca-me do teu livro. Aí fica uma pergunta. Esse risca-me do teu livro está se referindo à salvação de Moisés ou está se referindo ao contexto do Êxodo? Não é uma Ele pergunta está falando para tirar o nome dele para que ele não seja salvo. do seu livro, mas não cita livro da vida. Como que está na tua Bíblia aí? Leia aí para mim. O 32. Aqui está escrito, e esse riscarei eu do meu livro. Do meu livro. Isso. Quer que eu pegue alguma outra versão aqui? Não, pode ser esse aí mesmo? pode parar aí. Hum. Do teu livro que escreveste. Ele vai mais além. Aí ele vem com uma ideia assim, ó, essa é a primeira vez que o termo livro, risca-me do teu livro, até se pode contextualizar dizendo assim, livro da vida, é mencionado num contexto que há um registro divino. Então, por exemplo, eu preciso voltar muito aqui para tentar encaixar toda essa ideia. Se Deus tem um livro, se Deus tem um projeto maior que a salvação, se meu nome está escrito lá, então Deus me escolheu. Porque o irmão mesmo falou aí na sua fala, eu vi bem, só se risca de um livro, só se risca o seu nome de um livro, melhor dizendo, se o seu nome está lá, certo? Se o seu nome está lá. Mas para ele escrever meu livro, eu tive que escolher ele primeiro. Não necessariamente. Por intermédio de Jesus Cristo. Quando eu aceito a Jesus Cristo, sou regenerado, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Não é assim a lógica ali da nova aliança? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Porque há muitas ideias teológicas aqui que essa referência de que Moisés está dizendo, risca-me do teu livro, está fazendo menção à salvação de Deus. Está dizendo assim, ó, se o Senhor não quiser mais esse povo, eu também não quero mais o Senhor e eu vou ficar com esse povo, vou morrer com esse povo aqui, vou me acabar com ele e acabou, ponto final, já era. Não tem salvação, não existe mais nada. Entendeu? Então, assim, lógico,
partir do momento que Deus me criou, Deus já sabia se eu ia crer nele ou não. Sim ou não? Sabia ou não sabia? Sim. Quais são os 3 principais atributos de Deus? Onipotência, onipresença, onisciência. Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares, todo o poder, tudo é Ele. Então, eu entendi esse Você entendeu? versículo do Êxodo, que Moisés aqui, ele tá suplicando a Deus que perdoe o povo. E ele falou assim, se o senhor não quiser perdoar também, eu também não quero a minha salvação. Liga, tá? Aí Deus vai ser enfático com ele e vai dizer, pera aí, ó, não é assim do jeito que você está pensando. Ele tá falando aqui, ó, então o senhor disse a Moisés, os negócios é assim, aquele que pecar contra mim, não é todo mundo que eu vou, é só aquele. A este riscarei eu do meu livro. Porque, por menos, é essa a interpretação que eu tô tendo aqui do texto. Sim. Que Moisés, ele quis pegar todo mundo ali e falar assim, já que o senhor não quer o povo, não quer eu também, então também eu vou... Moisés achava que Deus ia pegar e ia condenar todo mundo. Aí Deus vai explicar para ele, então disse o Senhor a Moisés, é aquele que pecar, é só aquele que tá pecando. Porque não é todo o povo que tava pecando. Não era o povo todo, não era 100% das pessoas, eram algumas pessoas ali, não é? Então ele precisa explicar. Aí ele vai e fala assim, ó, vai, pois agora, conduza esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles. Olha lá, aí vai falar um por um. Visitarei em cada um o seu pecado, e não o povo em geral. Sim. Não seria isso? Sim, mas olha só, a gente precisa entender o contexto do Êxodo 32. Ali havia uma rebelião contra Deus. O povo se rebeliou. E Moisés vai e intercede por esse povo. Sim. O contexto de salvação ali é salvar aquele povo daquela situação ali em si. Quando eu trago isso aqui para a salvação, para esse momento, para essa dispensação aqui que nós estamos da graça de Deus, eu preciso entender o que está acontecendo ali. Isso é exegese bíblica. Eu preciso entender aquele momento ali. O que está acontecendo ali? Para mim poder prosseguir com essa ideia. Entendeu? E a ideia ali é que Moisés está intercedendo pelo povo. Então, risca-me do seu livro. Certo? Agora, lógico, lá em Apocalipse, vai dizer que existe um livro lá também. Vamos ver lá? Apocalipse, capítulo 20. Depois nós só vamos passar mais uma ideia uma ideia bem... Eu queria que a gente fizesse essa parte aqui e a gente concluísse. Sim. Para a gente poder já passar para depois já fazer a segunda parte, né? Porque aqui nós estamos falando sobre o Calvino, do calvinismo e do arminianismo, né? E explicando para as pessoas essas duas visões aí. E ainda falta de Martinho Lutero, né? Nós vamos falar um pouquinho para encerrar essa fala. A gente pode... Sim, vamos só ler esse texto. Vamos ler o Apocalipse? Porque o irmão entrou nisso. Apocalipse? Capítulo 20, verso 12. Vamos ver se é isso mesmo, ver se eu não tô fora. Eu vi os mortos, grandes e pequenos? Isso, exatamente. Esse é o texto, né? Vamos lá. Esse é o texto. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Ou seja, daí para entender que tem mais de um livro. E um que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Até aí. Você entendeu o contexto aí? Aqui nesse contexto já é salvação. Certo. Aí já é a salvação do mundo e das pessoas. Tá? Lá naquele contexto do Êxodo 32, Moisés está intercedendo pelo povo, tá? Para, vamos dizer assim, anular um certo castigo que viria de Deus para aquele povo. E que, na verdade, acabou acontecendo.
porque aquela geração toda morreu no deserto. De certo modo, a intercessão do Moisés naquele primeiro momento ela serviu, mas depois o povo morreu no deserto. Agora, aqui no Apocalipse capítulo 20, você leu o 12 e o 13, né? O 3 eu não li ainda. Não, então só o 12. Só o 12, isso. Só o 12 aí vai dar uma ideia que existe livro e livro das obras. Vamos ver lá? Vou ler de novo. Bom. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Bom, aqui é um pouquinho complicado de entender. Porque é como se tivesse um livro e um sublivro que seria o livro da vida. Qual vida? Da minha vida, das minhas obras, das minhas ações. E aí você vai ver assim, ó. E foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui está no plural. Escritas nos livros. Subentende-se sim que dá para entender que existem dois livros. Mas o ponto principal aqui não é entender se existem ou não dois livros, mas entender que aqui Deus está julgando toda a raça humana por suas obras. É isso que o texto está dizendo aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, subentende-se o seguinte: aqueles que forem riscados serão condenados? O que você acha? Mas Nesse contexto. eu queria saber em que contexto está esse Apocalipse 20 aqui. Ele já está lá no juízo final? Sim, isso aqui sim. é lá no juízo final? Sim, aqui é juízo final já. Aqui é juízo das nações. Tá. Aqui é juízo Aliás, não vou nem entrar no contexto nações, mas aqui é o juízo geral. Aqui é figurado, mas no sentido que Mas aqueles que serão salvos, eles vão passar pelo juízo final? Os salvos, aqueles que foram arrebatados com Cristo, os salvos, né? então aí Eles passarão por esse juízo aqui? aí entra no contexto de tribulação, pós-tribulação, arrebatamento da igreja, e aí o assunto vai longe. Aí Então, o essa é a assunto dúvida. aí o assunto vai longe, Essa é a dúvida. porque A gente nem vou querer que você eu vou entre só, aqui. vou só dar uma passadinha, por exemplo. Tem o tribulacionista, tem o mesotribulacionista, Nossa, entendeu? Então, porque são várias linhas de entender. não vamos nem falar, não vai confundir quem Por tá exemplo, porque assim, a Bíblia vai citar que aí nesse juízo final tem uma grande multidão. Quem são essas pessoas? É a igreja, é o salvo, é arrebatado? Quem são essas pessoas? Aí a gente vai entrar numa linha teológica profunda. Sim. Daí até eu queria falar pro pessoal que tá escutando aqui esse podcast, pra gente poder explicar isso aqui, teria que ter podemos fazer um podcast separado para que a gente explique isso, que não dá pra gente falar Só aqui, nesses termos. porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Nessa questão de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Vocês viram que eu fiz uma pergunta para ele aqui, a qual se os salvos eles terão um julgamento, se eles passarão por esse juízo final. Então, existem linhas de pensamentos teológicos de que aqueles que foram salvos não precisarão passar por esse juízo final aqui que está sendo dito. E tem linhas que diz que sim. Exatamente. É isso? Estou correto? Tá correto. Então, para vocês poderem entender, nós vamos ter que fazer um podcast, alguma coisa aqui específica para isso, né? Um estudo. Mas eu acho que agora deu para dar uma resumida pro pessoal aí, até para as pessoas entenderem o porquê que nós não vamos concluir essa explicação, né, pastor? Sim. Ó,
O que a gente pode ver agora para fechar esse nosso estudo de hoje, até se não quiser entrar na biografia do Martinho Lutero, porque o Martinho Lutero, até mais do que Calvino, do que Armínio, era um pouco mais conhecido, né? Todo crente Sim, sim. protestante, ele já ouviu, ele vai, de certo modo, entender um pouco mais quando se fala de Martinho Lutero, que Martinho Lutero ele foi até anterior ao Calvino e ao Armínio, né? Porque ele é de 1483 e né, ele foi o principal reformador, né? Foi ele que deu start na Reforma Protestante em 1517. Mas ele tinha algumas ideias acerca da salvação e as ideias dele, de certo modo, é um pouco mais simplificada do que o Calvino e do que o Armínio, né? Por exemplo, as ideias do Martinho Lutero sobre a salvação baseiam-se na justificação pela fé, sola fides, e na salvação somente pela graça, sola gratia. Então, ele vai argumentar que a salvação não pode ser alcançada por meio de obras ou por compras de indulgências. E a salvação é um presente de Deus, recebido unicamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, em sua obra redentora. Obras essas que para Lutero são consequência natural da fé verdadeira, não da condição para a salvação, ou seja, não da condição humana, não há uma condição humana aí para a salvação. E ele cita alguns pontos chaves, por exemplo, salvação pela fé. Olha a ideia dele, ó. A salvação pela fé ela é obtida pela fé em Deus e não por ações ou méritos próprios. Porque é bem sabido que há um comércio da fé aí, né? Sim. É um comércio da fé. Sim, sim. Certo? Então, ali naquele momento, houve situações em que estava se comercializando a fé. Sim. No sentido que, para ser salvo, você tem que pagar. Isso. Certo? Então, assim, não por ações ou por méritos próprios. O indivíduo é justificado diante de Deus por meio da fé. Já lemos em Efésios aqui. Né? Efésios não, 1 Timóteo, né? Capítulo 2, verso 8, certo? Correto? Fé é dom de Deus. Certo. E ele diz também que a salvação é pela graça. E é o dom gratuito de Deus, uma ação divina que não pode ser comprada ou merecida pela conduta humana. Não pode ser comprada e nem merecida pela conduta humana. Então, eu em mim mesmo não posso. Não consigo. E essa é a visão do Lutero, do Martinho Lutero. E ele acreditava que as pessoas não podiam contribuir para a sua própria salvação. Apenas recebê-las. No sentido que quem dá a salvação é Deus. Só Deus. Unicamente Deus. Por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio do Senhor Jesus. Sim. Tá? E boas obras, como consequências, as obras não são a causa da salvação. Entendeu? Boas obras como consequência e boas obras não são a causa da salvação. Então eu posso fazer a melhor obra, a mais linda, a mais perfeita, a mais maravilhosa e chegar diante de Deus com essa justificativa. Olha, eu fui maravilhoso, eu fiz obras maravilhosas em teu nome. E sabemos que tem um texto que vai dizer que o Senhor Jesus reprovou essas obras de homem e elas não podem ser a causa da salvação. Elas não podem ser a causa da salvação. Não posso chegar justificando diante de Deus e dizer assim, olha Deus, eu fiz uma obra maravilhosa
E eu estou salvo, estou aqui agora porque eu mereci. Não há mérito nisso. Sim. Entendeu? É porque nessa época aí, eles estavam vendo isso, né? A venda da fé Sim, na época a Igreja Católica estava fazendo isso, sim. de vender a fé e pregando que você era salvo pelas obras, por boas obras. Então a reforma, através de Lutero, veio trazer aí essa mudança, né? Sim. Trazer a clareza do Evangelho de Cristo, né? Sim. Sim. E aí ele vem pontuar no final, ele faz uma crítica, porque a questão aí das indulgências da igreja, qual se citou a Igreja Católica aí, naquele primeiro momento, que vai dizer assim, Lutero se opôs veementemente à venda de indulgências pela igreja, pois acreditava que isso criava uma falsa sensação de segurança e que a salvação não podia ser comprada com dinheiro. Aí o detalhe aí, a salvação não poderia ser comprada com dinheiro. Para ele, o perdão dos pecados era obtido unicamente através da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Muito bem. Essa é a ideia e é a visão do Martinho Lutero, em primeiro plano, o principal reformador. Lógico que o Calvino e o Armínio se contrapõem ali em algumas coisas. Não são todos que vão concordar com as ideias do Calvino, não são todos que vão concordar com a ideia do Armínio, mas existe uma certa coerência ali nas ideias, que são os 5 pontos de cada um ali. Existe uma certa coerência. Então, irmão, eu venho fechando esses pontos, venho encerrando a minha fala aqui. Muito bem. Lógico. Dúvidas? Muitas dúvidas. O pessoal que está escutando aí vai comentar aí no vídeo e a gente pode trazer no próximo vídeo, né? Porque o próximo vídeo aqui nós vamos falar sobre o problema pecado e apostasia. Sim. Isso? Sim, podemos. Próximo vídeo. Sim. Tudo bem. Tá, eu encerro minha fala aqui, agradeço imensamente, estou muito feliz de estar aqui hoje, me sinto honrado por trazer esse estudo, por conversar com o irmão. Espero que essas nossas falas, elas gerem entendimento na cabeça, não só dos nossos irmãos cristãos, mas de pessoas que estão chegando agora também, porque eu falo assim, de certo modo, tudo isso aqui parece ser um pouco complicado, mas quando você estuda um pouquinho, não é. Você começa a ganhar entendimento, começa a entender o que cada um dos 5 pontos do Calvino ou do Armínio está verdadeiramente querendo dizer, o que está se referindo à salvação naquele primeiro momento. Então eu agradeço imensamente, peço a Deus que abençoe todos vocês, peço ao Senhor Jesus que nos abra a nossa visão para que nós entendamos cada vez mais dessa obra maravilhosa, essa obra da salvação, pastor, que Ele tem para nós. E citando os versículos bíblicos aqui, que o Espírito Santo vá falando aos corações aí, né? Amém. E nós estamos aí para esclarecer qualquer dúvida que você ficou desse episódio, pode comentar aí. E no próximo a gente pode trazer aqui, né, pastor? No anterior nós não tivemos nenhuma pergunta ainda, mas quem sabe nesse aqui irão ter perguntas, indagações. Aí no próximo a gente traz aqui, né? A gente debate. Amém. E a gente vai continuar, porque nessa série aqui, onde nós falamos sobre salvação, ainda tem muito assunto, né, muita pastor? Coisa. Tem muito assunto para falar. Então no próximo aqui, nós vamos falar sobre o pecado e a apostasia. Pastor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Meu irmão. Eu agradeço você, sua filha também que tá ali, ó, só de... Amém, a Giovana. Giovana, né? E obrigado você que ficou até aqui. Lembre-se que é todas as terças, às 18 horas, que nós temos vídeos aqui no canal, tá bom? Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você ter ficado até o final aqui. E eu espero você até o próximo episódio aqui do Crente à Bíblia. Deus abençoe.